Bom dia a todos. Hoje, 25 de março do ano 2021, às 8h01, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Questiono os pares a respeito da ata da sessão anterior. Alguma observação? Aprovada. Aprovado. Não havendo, aprovada. Expediente alguma, Ana Cláudia? Não, Excelência. Comunicações, indicações e propostas. Eu tenho aqui uma proposição de um voto de pesar em razão do falecimento de Jardelino de Lucena Filho, advogado, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professor de muitos que integram a magistratura potiguar, um humanista, nas palavras hoje na coluna, também advogado, jornalista, ex-deputado, Ney Lopes de Souza. Então, profundo pesar que eu proponho aqui esse voto de pesar em razão do falecimento de Jardelino de Lucena Filho. Ele que tem uma filha que é servidora aqui do Tribunal de Justiça também. Todos de acordo? De acordo. Aprovado a unanimidade. O Ministério Público se associa, Excelência. O Ministério Público se associa. E também, com tristeza, eu imagino que esse deva ser uma proposição conjunta, não é isso, Eduardo Gilson? Exatamente, presidente. E já ia sugerir a Vossa Excelência. Uma proposição conjunta, Ana Cláudia, aqui também, doutor Roberto Guedes, um voto de pesar em razão do falecimento precoce, aí, apenas 54 anos, Zeno Eduardo da Silva, que era irmão da desembargadora Zeneide, que veio a óbito no dia de hoje, desembargadora Zeneide, que, juntamente com o desembargador Gilson, aqui, integramos acredito que dos 4 anos aí, a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Então, proposição conjunta, aprovada à unanimidade. O Ministério Público se associa? Se associa, Excelência. O Ministério Público se associa. Ana Cláudia, os expedientes aí pertinentes. Desembargador Gilson, alguma proposição? Não, presidente, as feitas por Vossa Excelência, já participo delas. Doutor Roberto Guedes? Nenhuma, Excelência. Nenhuma. Apenas... Apenas me associar ao que já foi colocado para Vossa Excelência, dos Mardogils. Com relação às comunicações, eu imagino que a gente já possa aqui definir. Desembargador Gilson, eu fui comunicado aí, Ana Cláudia falou a respeito de um período de férias de Vossa Excelência. E aí... vai acontecer, não vai? Porque... Em tempo, eu comunico a Vossa Excelência, porque hoje, após a sessão, eu vou terminar com a assessoria aqui e vou definir isso direitinho, certo? Perfeito. Tá bom. Tranquilo que eu comunicarei em tempo. Tá bom, então. Obrigado. Encerrada, esgotada essa etapa inicial, vamos aos julgamentos. E o primeiro deles, com sustentação oral, o de número 57, aí na ordem cronológica, é o habeas corpus de número 800-464, dígito 27, ano 2021, impetrante, doutor Francisco Alessandro de Oliveira Araújo, paciente Raimundo de Queiroz Santos Neto, a autoridade coatora é o juiz de direito da 2ª Vara da Comarca de Santa Cruz. Relatoria própria, processo em mesa. O advogado está na sala aí para a sustentação oral. Doutor... Por aqui, Excelência. Doutor Alessandro, Vossa Excelência tem a palavra por até 10 minutos. Só um instantinho, corrigir aqui o tempo. E aí, doutor Alessandro, eu pediria para Vossa Excelência observar o cronômetro aí. Tá. Presidente, só uma observação antes de iniciar a sustentação oral, é que no pedido da inicial da impetração, nós sustentamos o pleito de que a Procuradoria fizesse o parecer oral antes
da defesa. E fizemos isso com base na decisão monocrática proferida pelo ministro Ribeiro Dantas, da 5ª Turma da STJ, no HC 560.587 de São Paulo. E aí gostaria que fosse colocada essa questão em deliberação e, naturalmente, o resultado constasse em ata e, a partir daí, fosse retomada a palavra. Mas não há, o parecer já está nos autos, doutor Alessandro, não tem parecer oral, não. Não vai ter parecer oral, então, perfeito. Não tem, não. Aqui a fala do Ministério Público, ela segue a ordem processual. Então, nesse caso aqui, já consta dos autos aqui a manifestação do Ministério Público. Perfeito. Obrigado. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Senhor presidente, do desembargador Glauber Rego, quero cumprimentá-lo, desembargador, em nome de Vossa Excelência, também cumprimentar o doutor Roberto Guedes, desembargador Gilson Barbosa, serventuários da Justiça, eminentes advogados, eminente procuradora de Justiça, doutora Darcy, e desejando desde já muita saúde a todos nós durante esse período crítico que estamos vivendo. Bom, o caso envolve uma prisão em flagrante do paciente, que foi flagranteado numa abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal, no município de Campo Grande, transportando uma quantidade de substâncias supostamente ilícitas, aparentemente configuradas como cocaína. A eminente autoridade coatora converteu a prisão em flagrante do paciente com base na garantia da ordem pública. E aqui, excelências, eu gostaria de pontuar basicamente 3 fundamentos que compõem a impetração, e o primeiro deles diz respeito ao emprego que a autoridade coatora fez para decretar a prisão preventiva e converter o flagrante, no sentido de utilizar argumentos que configurariam a gravidade em abstrato do delito de tráfico de drogas. Já existe denúncia nos autos, o paciente foi denunciado pelo crime de tráfico e pelo crime de receptação, e a eminente autoridade coatora, e aqui peço vênia para ler as expressões utilizadas pela autoridade coatora em relação à gravidade abstrata do delito. Abro aspas. Enorme dano social ocasionado por estas condutas e o crescente consumo de substâncias entorpecentes nesta comarca, fornecidas através de tráfico ilegal, originam inúmeros outros delitos, causando sentimento de medo na população. E aqui acredito eu não seja necessário promover esforços de mencionar decisões e precedentes judiciais no sentido da impossibilidade de se utilizar aferições acerca da gravidade abstrata do delito. Bom, o segundo ponto diz respeito à ausência de elementos concretos. Não se demonstraram elementos concretos para fins de configuração da periculosidade do paciente, caso seja posto em liberdade. E falo isso porque o laudo de constatação provisória, embora o paciente realmente tenha sido flagranteado em posse transportando substâncias tidas como ilícitas, o próprio laudo de constatação provisória não atestou de forma específica qual seria o peso dessas substâncias. E isso talvez demonstre, isso corrobora o que nós sustentaremos ao final deste ponto, no sentido de que ele foi contratado pontualmente na condição de mula do tráfico para transportar substâncias de alguém que forneceu essas substâncias para ele em Ponta Negra, aqui em Natal, até Caicó. E, além disso, que todas essas circunstâncias, toda essa dinâmica do transporte, no entendimento da defesa, e as próprias circunstâncias da prisão, demonstram que, de fato, não se pontuou indícios mínimos que fossem acerca de vínculos duradouros com a própria traficância, ainda que em nome próprio, por parte do paciente, ou vínculos duradouros e permanentes com organizações criminosas. E aqui faço um destaque para dizer que o próprio paciente, quando foi interrogado na polícia, forneceu expressamente e concedeu acesso à polícia de seu smartphone para que a polícia tivesse acesso aos dados. E ainda assim, ele não foi denunciado
por associação para o tráfico. Então, isso demonstra que, de fato, não existe esse vínculo com organizações criminosas. E outro fator importante no entendimento da defesa é de que não foram apreendidos outros apetrechos para o tráfico, como, por exemplo, balança de precisão, anotações contábeis, e muito menos armas de fogo ou munições. Como também não houve investigação prévia do paciente. Ele foi abordado no patrulhamento de rotina por parte da Polícia Rodoviária Federal e, nesse sentido, não era investigado previamente. E aqui, Excelências, também faço um parênteses para, talvez chegando já no coração da nossa tese nessa impetração, que diz respeito aos precedentes do próprio STJ, um deles, inclusive, mencionado no corpo da impetração, no sentido de que se fixa o entendimento de que, para além da quantidade das drogas que venham a ser eventualmente apreendidas, devem ficar demonstradas as circunstâncias concretas que possam evidenciar a vinculação com a traficância e outros delitos, ou mesmo a vinculação com organizações criminosas. E aqui faço a referência ao recurso ordinário em habeas corpus 126.001, de São Paulo, sexta turma, relator o ministro Sebastião Reis Júnior. E que, inclusive, nesse caso específico, nesse precedente, houve a apreensão de quase 157 quilos de maconha, mas numa condição de que o flagranteado foi enquadrado, ainda que superficialmente, na condição de mula do tráfico, de transporte, como meio para maiores traficantes. E outro argumento importante para a defesa diz respeito à consideração que a eminente juíza, a autoridade coatora, fez em sua decisão, ora combatida, de que a periculosidade do paciente seria configurada pela tentativa de fuga durante a abordagem. No entanto, a defesa entende que isso não é fundamento para prisão preventiva, para a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, e de que ele tinha ciência de que o veículo que ele utilizava para o transporte era um veículo fruto de delito, um veículo roubado, e que, no entanto, nas informações que a autoridade coatora prestou neste habeas corpus, ela mesma reconhece, abro aspas, as suas ações, quando observadas em conjunto, levam a crer que, em tese, este atuaria como um meio para traficantes maiores. Isso denota a tendência que existe, nesse caso específico, desembargador Glauber, a própria aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Claro que em sede de habeas corpus ninguém pretende fazer essa análise probatória de forma profunda, mas também não podemos simplesmente desconsiderar essa possibilidade, considerando que o paciente é réu primário, não existem indícios mínimos de vinculação dele com o tráfico permanente ou continuado, ou mesmo com organizações criminosas. E isso é corroborado também com a tese de que a autoridade coatora não apresentou fundamentação adequada no entendimento da defesa quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, simplesmente afirmando que não seriam cabíveis pela suposta gravidade concreta da conduta apurada. E aqui faço um parêntese para dizer que faltou demonstração de elementos concretos, como, por exemplo, que ela demonstrasse o porquê do não cabimento de eventual cautelar de monitoração eletrônica, já que a própria circunstância do delito envolve o transporte intermunicipal de drogas. Então, a defesa, de forma bem sucinta, requer seja revogada a prisão preventiva do paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que fiquem a critério de Vossas Excelências e com preferência à monitoração eletrônica, é o que requer a defesa, senhor presidente. Obrigado, doutor Alessandro. Como de costume, brilhante na defesa oral, parabéns. O meu voto, ele, como também habitual, disponibilizado com antecedência, já tem aqui o registro dos
votos do desembargador Gilson e do Dr. Roberto Guedes. Eu resumo o meu voto aqui, pedindo a permissão dos pares, com... Então, mantém o voto. Certo, desembargador Gilson, com um voto aqui, a emenda de um julgamento lá no STJ, na relatoria do ministro Joel Ilan Paciornik, na quinta turma, e que muito se assemelha ao caso concreto. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrado pelas instâncias ordinárias com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agente e a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, pois apesar de não ser expressiva a quantidade de drogas apreendidas, 34,6 gramas de maconha e 2,2 gramas de crack, o paciente resiste antecedente criminal por porte ilegal de arma de fogo e foi preso em flagrante na posse de aparelho celular que era produto de crime de roubo e que demonstra risco ao meio social. Salienta ainda o magistrado de piso que a custódia se justifica pelo fato de o paciente ter tentado empreender fuga quando da sua prisão em flagrante, o que ensejou, inclusive, perseguição policial, fecho aspas. Então, aqui, no caso concreto, a prisão preventiva em razão da necessidade da garantia da ordem pública, em face da periculosidade social do paciente, e que, no meu entendimento, estou devidamente fundamentado na decisão combatida. Então, com estes argumentos, em resumo, eu denego a ordem. O desembargador Gil já confirmou o voto do Dr. Roberto Guedes. Também, Excelência. Então, ordem denegada à unanimidade. Doutor Alessandro, um abraço, até a próxima oportunidade. Se Deus Um abraço, bom dia. O próximo é o de número 60 na ordem cronológica, é o HC 802793, dígito 12, o ano 2021. O impetrante, Dr. João Antônio Dias Cavalcante, paciente Arthur Tales da Cruz de Castro. A autoridade coatora é o juiz de direito da 14ª Vara Criminal da Comarca de Natal. E processo em mesa. Doutor João Antônio, Vossa Excelência tem até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, gostaria de cumprimentar a todos que aqui se encontram. Meu bom dia. Me dirijo diretamente ao senhor presidente desta Câmara Criminal, desembargador Glauber Rego, e estendo meus cumprimentos aos demais componentes. De igual modo, a ilustríssima senhora, a excelentíssima senhora procuradora de Justiça, doutora Darcy. Senhores desembargadores, a origem desse habeas corpus é referente a uma prisão em flagrante, oriundo de uma suposta acusação de tráfico de drogas, que foi realizada no dia 1º de março do corrente ano, nesta capital, por policiais civis da DENARC. Essa prisão em flagrante, ela foi homologada pelo juízo da 14ª Vara Criminal de Natal e decretada a prisão preventiva. Neste habeas corpus, excelências, não quero aqui tratar de circunstâncias favoráveis da pessoa do paciente, e sim, de uma forma bem sucinta e objetiva, trazer à baila o recente julgado também de um habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus número 639-387, da origem do Estado de São Paulo, relatoria do ministro Nef Cordeiro, aonde, de uma forma bem inteligente, o ministro entendeu que, por si só, a quantidade de droga ela não é suficientemente ensejadora para a decretação de uma prisão preventiva. Existem outros meios, como é sabido, né, através das medidas cautelares, que se pode evitar o risco de reiteração delitiva. No julgado que nós trazemos à baila, inclusive está
de forma integral no corpo do habeas corpus, o paciente que foi representado nesse habeas corpus mencionado, além da questão da quantidade de droga, o ministro também se refere ao fator de reincidência, que a reincidência também, por si só, ela não deve ser motivo exclusivo para a decretação da prisão preventiva. Então, Excelências, como eu falei no início, de uma forma bem simples e bem objetiva, até mencionando há pouco tempo, cerca de um mês, que foi proferido esse julgado no STJ, acostado nesses argumentos, a defesa que representa o paciente Arthur Tales requer a concessão da ordem. Obrigado, doutor João Antônio. Prazer revê-lo. O meu voto, ele disponibilizado também com antecedência, e eu digo em resumo que são 18 quilos de maconha, entorpecentes que foram apreendidos, e havia informações aqui nos autos de que o paciente já vinha sendo monitorado em razão do transporte de drogas e de presos foragidos. Então, foi demonstrada a periculosidade, a gravidade concreta, e em face dos precedentes aqui da Câmara Criminal e também dos tribunais superiores, eu estou conhecendo e denegando a ordem, e questiono do desembargador Gilson e do doutor Roberto Guedes se ratificam o voto já registrado. Ratifico in totum. Doutor Roberto Guedes. Também, Excelência, acompanho. Então, processo julgado à unanimidade do termo do voto do relator. Um abraço, doutor João Antônio. Até a próxima. Obrigado, senhor presidente. Abraço, até mais. O próximo é o de número 69, é a ordem cronológica, é o habeas corpus de número 80.13.11, dígito 29, ano 2021, e impetrante é a Defensoria Pública, paciente Josenildo Crispim de Almeida. A autoridade coatora é o juiz da primeira vara de Santa Cruz. O relator é o doutor Roberto Guedes. Está em mesa, doutor Roberto? Processo? Tá em não mesa? está em mesa, Excelência. Não, Está mesa. Está dependendo da intimação da Defensoria Pública. A Defensoria pediu a sustentação oral. Está presente. Se o processo tiver... Tá. Então pode, se ela está aí... Exatamente. Não é isso, Ana Cláudia? Não, 69? Não, desembargador, está adiado esse processo. Ela não foi intimada não, Excelência. Assim, acrescentou uma sustentação oral em HC. E adiou o 69. Então, 69 foi adiado. Desculpa. Foi. Qual foi o que foi acrescentado, Ana Cláudia? O 73, desembargador Glauber. Ah, tá, obrigado. Entendi errado aqui. Então, vamos lá. O 73, na ordem cronológica, é o habeas corpus número 800.030, dígito 37, ano 2021, impetrante, doutora Mona Lisa Amélia Albuquerque, paciente Erasmo Carlos da Silva Fernandes, autoridade coatora, juíza da comarca de São José do Mipibu. Doutor Roberto Guedes é o relator. Está em mesa, doutor Roberto? Está em mesa, Excelência. Doutora Mona Lisa, Vossa Excelência tem até 10 minutos para a sua defesa oral. Eu pediria que observasse o tempo que está aí sendo cronometrado. Vossa Excelência tem a palavra. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a Vossas Excelências que compõem a Câmara Criminal, serventuários e colegas aqui presentes. Inicialmente, a defesa impetrou esse habeas corpus, cujo objeto versava sobre o relaxamento da prisão por ausência do oferecimento da denúncia. Eu gostaria de destacar aqui que, com relação a esse pedido, houve a perda do objeto, porque o Ministério Público ofereceu a denúncia. Num ato paralelo, a defesa elencou como segundo objeto a ausência quando da prisão preventiva. Hoje, eu não gostaria de versar sobre a legislação que Vossas Excelências
sabem e possuem experiência maior do que a minha, mas eu trago a esta Câmara Criminal uma reflexão que ocorre nos bastidores para todo e qualquer criminalista que acompanha uma operação. O paciente ele está preso preventivamente numa ação penal eivada de falhas. O que eu quero dizer com isso? Se excluíssemos hoje as redes sociais, toda e qualquer comunicação de mídia, de prisão, que causa tanto peso numa ação penal, será que não teríamos uma análise melhor sobre fundamentação genérica? Mas o que eu quero falar com isso? O paciente foi incluso numa operação sem que tivesse nenhuma conexão com os demais investigados. Essa operação ela fez uma grande apreensão de droga no município de São José de Mipibu, porém o paciente não estava nesta comarca, ele foi preso em Parnamirim. Quando da prisão dele, não houve nenhum tipo de resistência, assim como não foi encontrado nenhum ilícito com ele. Em outras palavras, ele foi jogado nessa operação. E isso é perceptível, porque quando ocorreu a decretação da prisão preventiva, ela se limitou a destacar a garantia da ordem pública. O despacho que determinou o regime mais gravoso, ele não preenche os requisitos do artigo 312. O paciente ele não oferece risco à instrução, considerando que a defesa não contribuiu em nenhum momento para o retardo da marcha processual. O paciente não estava de posse de nenhum ilícito. A autoridade policial, num relatório, que é o que acontece muito com as delegacias especializadas, sempre que eles produzem um relatório e falam de investigação, de periculosidade, de impossibilidade do paciente ser posto em liberdade, a mera alegação da autoridade policial atualmente induz o magistrado a manter a prisão preventiva do paciente. E o artigo 93 da Constituição, que carta magna, que se sobrepõe ao Código Penal e que é tão categórico com relação à necessidade da fundamentação, hoje, como criminalista, eu vejo que ele é uma utopia por causa do entendimento, do livre entendimento, no qual eu respeito. Mas, como advogada do paciente, eu esperava mais. Eu esperava que no decreto houvesse o mínimo elemento de conexão do paciente com os demais presos. Eu nem me refiro a investigados, porque não foram investigados. E eu provo isso. No relatório, oriundo da DEICOR, eles alegam que estavam investigando o grupo há 2 meses. Não juntaram nenhuma foto, nenhuma filmagem, nenhuma transcrição dessa suposta investigação, que até o presente momento não se perfez concreta, porque nada foi juntado. Não satisfeitos, eles pediram prorrogação do prazo da investigação. A defesa concordou. Por que eu concordei? Porque a prorrogação, no caso do paciente, seria benéfica, porque eu conseguiria comprovar judicialmente que ele não foi investigado. Após o término da prorrogação por mais 45 dias, a autoridade policial nada concluiu com relação ao paciente. Não apresentou nenhum elemento de conexão. Por essa razão, é que o decreto preventivo está genérico, porque ele não aponta, ele não individualiza a conduta, ele não fala no que o paciente pode causar obstrução processual, ele não delimita e não respeita a Constituição Federal. Por isso que, no início da minha sustentação, eu falei que o artigo 93, para mim, hoje, infelizmente, é uma utopia, porque a gravidade abstrata do delito está sendo muito utilizada nos juízes de piso para que sejam mantidos para que pessoas sejam mantidas presas. Eu não estou falando que não respeito o entendimento, respeito, mas eu tenho que me prender aqui de uma maneira técnica. E quando estamos nos bancos da faculdade, esse é um ponto
que é muito estudado, a necessidade de fundamentar. Existe um ponto também que eu vou abordar nessa ação penal, em outro habeas corpus, que após o oferecimento da denúncia neste processo, a defesa apresentou resposta à acusação e as teses da defesa não foram enfrentadas. Mas como não faz parte do objeto, eu vou deixar para um próximo momento. Hoje, eu gostaria de pedir a Vossas Excelências a concessão da ordem para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, única e exclusivamente por ausência de fundamentação. Que o paciente permaneça preso desde que fundamentado, porém não é o caso. Passada a prisão em flagrante, passado o período do relatório da autoridade policial prorrogado, com a anuência da defesa, passado o oferecimento da denúncia, recebida a denúncia, oferecida a resposta à acusação, perdão, chegamos ao momento de marcar audiência de instrução e julgamento, sem que nenhum elemento mínimo subsista em desfavor do paciente. Por essa razão, a defesa requer seja revogada a prisão preventiva do paciente, que seja aplicada uma medida cautelar diversa da prisão, da maneira que Vossas Excelências julgarem mais adequado. A exemplo disso, a colocação de uma tornozeleira eletrônica, sem que seja determinado um raio para que o paciente permaneça preso na sua residência. Ele possui filhos menores de idade. Uma das filhas dele está acometida de um quadro depressivo, está isolada do pai e está isolada da sociedade, porque é uma criança que faz parte do grupo de risco no momento de pandemia que nós estamos vivendo. Então, somando todos os pontos que eu trouxe perante Vossas Excelências, a defesa não vislumbra nenhum tipo de prejudicialidade, caso seja revogada a prisão preventiva do paciente e caso seja determinado que ele seja monitorado eletronicamente. Deste modo, eu encerro de maneira objetiva, considerando que o decreto que determinou a prisão preventiva ele é muito claro com relação à ausência de elementos que mantenham o paciente preso no regime mais gravoso há quase 6 meses. Então, deste modo, a defesa requer que seja concedida a ordem. Muito obrigada. Obrigado, doutora Mona Lisa. O relator, doutor Roberto Guedes, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, o presente HC, ela impetrou dizendo que houve excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e da formação da culpa. Esse é o objeto do presente HC. Com relação do oferecimento da denúncia, já aconteceu. E a formação da culpa são 13 réus. Então aqui, eu fiz a ementa, certo? E não tem como dizer que não, que está tendo excesso de prazo da formação da culpa numa ação de 13 réus. E também, já houve oferecimento da denúncia, não tem constrangimento. Então, a minha ementa diz o seguinte: constitucional e processual penal, habeas corpus, tráfico, organização criminosa e uso de documento falso, artigos 33 e 35 da Lei 11.343 de 2006. Parágrafo 2º, caput, parágrafo 2º da Lei 12.850 de 2013 e 304 do Código Penal. Alegativo de excesso de prazo na formação da culpa, complexidade da investigação, peça acusatória ofertada após o manejo do mandamos, pluralidade de partes, 13 denunciados, necessidade de maior dilação temporal para cumprimento dos atos processuais, trâmite dentro dos limites da razoabilidade, juiz colaboroso no impulsionamento do feito, preventiva provavelmente reavaliada à luz do artigo 316 do Código do CPP, inexistência de constrangimento ilegal, precedentes, ordem conhecida e denegada. É assim como eu voto, senhor presidente. Eu acompanho o relator, desembargador Gilson. Também, presidente, integralmente. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Então, a outra oportunidade, doutora Mona Lisa. Obrigada, presidente. Na sequência, o número 2 da ordem cronológica é o recurso em sentido estrito número 843, dígito 65, ano 2021. O recorrente é o Wilton Holanda Nunes, o advogado doutor Genilson Pinheiro, recorrido Ministério Público, o relator doutor Roberto Guedes.
Doutor Genilson Pinheiro, está na sala? Alô? Então, pronto. Doutor Genilson, Vossa Excelência tem... Processo em mesa, doutor Roberto Guedes? Processo em mesa. Doutor Genilson, Vossa Excelência tem até 15 minutos para a sua defesa oral. Obrigado. Excelentíssimo senhor, doutor desembargador Glauber Rego, presidente desta Colina Câmara Criminal, doutor Roberto Guedes, desembargador, doutor Gilson, a nobre e experiente procuradora, doutora Daci, meus cumprimentos. Excelências, o recurso desse distrito, ele trouxe 2 pontos. Primeiro, tenta decotar, Excelência, as qualificadoras impostas na sentença, na decisão de pronúncia. E, num segundo momento, Excelências, a gente busca a revogação da medida extrema, levando em consideração os pontos que eu passaria a demonstrar oportunamente. Eu entendo, Excelências, doutor presidente, relator, vogais, procuradora, que nessa primeira fase prima o princípio indúbio para a sociedade e que há uma certa resistência nos decotes das qualificadoras. Contudo, Excelência, é preciso deixar evidente que o recorrente, o Wilton Holanda Nunes, é um homem simples, um jovem pai de família, que em instante algum criou atrito com a vítima. A vítima, diferente do comportamento do acusado, era uma pessoa que vivia no mundo das drogas, era uma pessoa que criava problema com os familiares, e isso está registrado dentro dos autos, nas alegações e tal. De sorte, Excelência, que eu gostaria que essa colina da Câmara, composta por pessoas capacitadas do quilate de Vossas Excelências, fizesse uma melhor reflexão sobre a necessidade do enclausuramento de um cidadão que já está há quase 1 ano preso. E veja, Excelências, que foi o próprio acusado que procurou a justiça, procurou a justiça informando que tinha interesse de se apresentar e procurou a autoridade policial por mais de uma vez. No dia 2 de abril e dia seguinte se apresentou-se, mesmo que sabendo que contra si tinha uma ordem de prisão. Então, esse meu cliente, esse cidadão, Wilton Holanda Nunes, está há quase 365 dias preso, sem ter querido retardar a marcha do processo. É verdade, Excelência, que houve um crime, mas o meu cliente, o cidadão Wilton, ele não tem registro de antecedente algum antes desse fato. Nasceu, criou-se e conviveu na cidade dele por mais de 25 anos sem criar problema com ninguém. É pai de família. Então, eu gostaria que Vossa Excelência, de forma sucinta, em que pese o fundamento da denúncia, da sentença de pronúncia, o ID 5872-8781, a defesa entende que, pelo menos, o direito de Wilton responder em liberdade esse processo, a lei assegura. Ninguém será considerado culpado antes da sentença penal transitada de julgado. A todos são garantidos o direito de ir e vir.
não se resista, doutor presidente, doutor relator, nobre procurador, qualquer antecedente sequer de contravenção penal contra esse cidadão. Então, eu peço a Vossa Excelência que leve em consideração que o recorrente é pai de família, tem filhos menores, a família não tem ninguém envolvido com crime organizado, com tráfico de drogas, diferente da vítima, que era completamente agressiva, tinha problema com polícia, com cidadãos da vizinhança, e ameaçava de morte quase toda semana esse cidadão. No dia desse fato, doutor Galber, doutor Gilson e doutora Daci, doutor Roberto Guedes, o Will tinha passado a manhã toda trabalhando, inclusive tinha que cortar o cabelo de uns cidadãos que moram na zona rural, no sítio Genipabeiro, e quando voltava já à noite, se deparou com esse cidadão e ele já morrendo de medo. Ele não teve outra situação senão se defendeu. Então, é essa a situação, doutor Glauber. Quer dizer, nós temos um mecanismo de tirar esse cidadão e ele respondeu o processo dele em liberdade, porque ele não tem antecedente, ele não vive em organização criminosa, ele não é traficante, é um simples agricultor. Nasceu e criou-se no sítio Genipabeiro. Então, eu peço a Vossa Excelência que leve em consideração a primariedade dele, leve em consideração ele ter colaborado com a polícia, ter ido à delegacia, mesmo sabendo que contra si tinha uma ordem de prisão, colaborou. E os depoimentos consta que ele vivia sendo ameaçado, ele vivia andando com medo, ele já imaginava até botar uma corda no pescoço. É assim, Excelência, com base no princípio da razoabilidade, esse processo fere até o artigo 412, porque o prazo máximo seria aqui, do Código de Processo Penal, seria 90 dias, já que houve a colaboração e isso não aconteceu, nós estamos a 365 dias. Então, eu peço ao doutor presidente, ao relator, à procuradora, que a prisão, nesse caso específico, está tendo um sentimento de prisão preventiva e prisão definitiva, que não é o caso. A população conhece o Wilton Holanda Nunes. É um homem de bem, um jovem, tem dois filhos menores. Então, eu peço a Vossa Excelência que analise, pelo menos, a possibilidade de o Wilton Holanda Nunes aguardar o julgamento em liberdade. Aí, Vossa Excelência, da forma que entenderem, com tornozeleira, sem tornozeleira, com condições dele se apresentasse de 8 em 8 dias à autoridade policial, enfim, fica a cargo de Vossa Excelência. É assim que se funciona a defesa. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutor Genilson Pinheiro. Doutor Roberto Guedes, relator, como vota Vossa Excelência? Bom, presidente, primeiro quero parabenizar o doutor Genilson pela brilhante sustentação, mas eu tenho um entendimento diferente, eu acho que ainda tem uma necessidade da instrução processual que faltou o júri, e eu mantenho a custódia. Então, eu vou ler aqui a ementa e fica à discussão para qualquer discussão aqui no voto. Ementa penal e processual penal, recurso em sentido estrito, homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º e 4º do Código Penal. Contexto fato probatório é ensejar a submissão do caso ao Tribunal de Júri Popular. Elementos inábeis a apontar a legítima defesa e afastar as exasperantes do motivo fútil e da impossibilidade de defesa. Aplicação do princípio pro indúbio pro societate. Sentença de pronúncia e harmonia com o artigo 413 do Código de Processo Penal. Subsistência da custódia cautelar. Medida lastreada na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução, porque falta a questão do Tribunal de Júri Popular. Requisitos demonstrados quantos santos, ilegalidade não configurada, deciso mantido, precedentes, conhecimento e desprovimento. É assim que encaminho o meu voto, senhor presidente. Doutor Roberto Guedes, eu já havia registrado aqui, mas a partir do que trouxe a defesa, eu imaginei até a defesa oral, doutor Genilson Pinheiro, que fala aí certamente de Pau de Suerros, capital do Alto Oeste Potiguar. Ele trouxe eu tinha analisado o processo observando
a questão da decisão de pronúncia. E, com relação à prisão preventiva, a defesa traz que o recorrente não tem antecedentes, não é isso? É isso, excelência. Primário. Você Está preso há mais de um ano, é isso? Excelência. Vai fazer um ano agora, dia 4. Dia 5, não pode memória. Um ano agora. Há quase 365 dias. Né? Se apresentou de forma espontânea. A instrução, a primeira etapa, ela já foi superada. Já foi superada. Eu, doutor Roberto Guedes, eu vou acompanhar Vossa Excelência no sentido de manter a decisão de pronúncia. No entanto, eu voto pela revogação da prisão preventiva e entendendo haver excesso de prazo aí na formação da culpa e que poderá o paciente responder em liberdade com outras medidas a serem definidas pelo juiz de primeiro grau. É o meu voto. Desembargador Gilson Barbosa. Mantenho o meu voto acompanhando o relator. Então, proclamo o resultado. Processo julgado por maioria, vencido o desembargador Glauber Rego, que dava provimento parcial ao recurso em sentido distrito. Doutor Genilson Pinheiro, um abraço forte, saúde. Obrigado, excelência. Eu volto mais tarde, excelência. Eu tenho uma sustentação. Tem outra? Tem outra, lá no final. Aqui não está anotado, não. Qual seria? É a Qual o número da pauta, Ana Cláudia? 484-61 212-820-131. Na ordem da classe aqui, que tinha na lista de processo, era o 7º. Não estava lá, não, desembargador, para mim. O 7º, qual é aqui? Deixa eu ver aqui. Apelação criminal, não é isso? É uma apelação criminal, isso. Está em mesa, doutor Roberto Guedes? Vamos aproveitar e já ouvir o doutor Genilson Pinheiro também. Senhor presidente, está em mesa. Está em mesa? Então, vamos lá. É o número certo. Mas apenas a gente não tinha sido comunicado que haveria sustentação oral, mas está em mesa, sem problema, fica à vontade. Vamos lá, então eu vou fazer o pregão aqui. Senhor presidente, está em segredo de justiça, eu pediria que aquela questão do... Então vamos deixar para o final da sessão. Para o final da sessão? Tudo bem, senhor. Viu, excelência? Está em segredo de justiça, fica para o final da sessão. Perfeito. Vamos lá. Na sequência, o número 17, na ordem cronológica, o apelo criminal número 10, 5122, dígito 69, ano 2020. Apelante, doutora Flávia Carina Guimarães de Lima. Apelado Ministério Público. Doutor Roberto Guedes é o relator e eu sou o revisor. O advogado aqui que fará a sustentação oral, a advogada, a doutora Flávia. Processo em mesa, doutor Roberto? Em mesa, excelência. Doutora Flávia, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Bom dia a todos. É uma imensa satisfação estar aqui com a palavra. Gostaria de cumprimentar todos aqui presentes, os eméritos julgadores. Cumprimentar também o desembargador relator. Saúdo também a ilustríssima representante do Ministério Público aqui presente, a doutora Daci. Também cumprimento a todos os serventuários da Justiça. Excelências, essa apelação versa sobre uma condenação criminal suportada por Igor dos Santos da Silva, por fato havido em setembro de 2020. Após instrução processual, concluiu-se em sentença pela prática do crime de roubo, com agravamento do concurso de agentes e pelo uso de arma de fogo em 3 vezes em continuidade delitiva, que condenou o acusado sem o direito de apelar em liberdade
e impondo-lhe o regime fechado, inicialmente fechado. Excelências, eu vou tentar ser o mais sucinta aqui nas minhas teses. Enfim, depreende-se que da empreitada criminosa, o acusado foi acompanhado de outrem, que não restou comprovada sua autoria. Ambos ingressaram no Toyota Etios e numa motocicleta de marca Honda, pertencentes a Valdecir Melo e a Nailson, consecutivamente, tendo ambos, logo em seguida, abandonado o objeto material, sem conseguir retirar da disponibilidade e vigilância das vítimas os objetos materiais. Então, a tese da defesa seria pela desclassificação da modalidade do roubo consumado para o roubo tentado, porque adequa-se perfeitamente nos termos do artigo 14, inciso 2 do Código Penal, uma vez que imediatamente iniciada a execução, e por circunstâncias alheias à vontade do agente, não conseguiram dar prosseguimento às empreitadas, não chegando sequer a consumar o delito. Excelências, como todos já sabem, com certeza, vossas excelências têm muito mais experiência que eu, que estou iniciando, o crime consumado, o roubo consumado em si, é necessário alguns requisitos, dentre eles o constrangimento, que no caso seria a violência e a grave ameaça, e é necessário também que o agente retire a res furtiva da disponibilidade e vigilância das vítimas, o que não ocorreu no caso em tela. Por isso, que a tese da defesa seria pela não consumação do delito, e sim pelo crime tentado. Por isso, excelências, que a solução que se impõe é a reforma da sentença do roubo majorado pelo concurso de pessoas na modalidade tentada para as vítimas Valdecir Melo e Nailson. Outro ponto muito importante é que, durante toda a instrução processual que foi presidida pela 7ª Vara desta comarca criminal, ficou constatado que não foi apreendido qualquer arma de fogo. Não foi apreendido, não foi periciado, as vítimas não souberam informar o potencial lesivo da arma de fogo. As testemunhas, os próprios policiais informaram que não foi encontrada qualquer arma de fogo, então eles não puderam afirmar do potencial lesivo, e o próprio réu confessou o uso de um simulacro, ou seja, não existia provas em contrários para a afirmação de que se tratava de uma arma de fogo com grau lesivo. Então, como é que pode ter sido agravada a pena em 2/3 pelo uso da arma de fogo sem a existência de provas? Muito pelo contrário, o réu, ele mesmo confessou o uso de um simulacro. De resto, excelência, a respeitável sentença assegurou a inexistência de circunstâncias judiciais negativas valoradas ao apelante. Também, ou seja, não existiu nenhuma das circunstâncias judiciais do artigo 59. O réu não ostenta antecedentes criminais até então, é réu primário, durante toda a instrução processual e não existiu elementos que maculem a personalidade e a conduta social do agente, bem como o mesmo possui residência fixa, trabalho lícito, não se dedica a atividades criminosas, não pertence a nenhuma das facções criminosas, tudo devidamente comprovado durante toda a instrução processual, excelências. Portanto, também é de grande resignação a imposição de circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha J do Código Penal, que fala sobre o cometimento de crime em estado de calamidade pública. O próprio representante do Ministério Público, em parecer colacionado a esta apelação,
sugeriu a possibilidade desse afastamento, porque não foi comprovada que o acusado aproveitou-se da vulnerabilidade e da fragilidade das vítimas para cometimento do delito, que merece também igualmente acolhimento e reforma da sentença nesse ponto, porque inexiste nexo de causalidade entre a conduta do agente e o fato praticado. Por fim, também merece igualmente destaque a impossibilidade de exasperação sucessiva da pena por majorante prevista na parte especial do Código Penal, exatamente no artigo 68, parágrafo único do Código Penal. Apesar de respeitar o entendimento diverso trazido na sentença, o próprio Código Penal, ele prevê que no concurso de agentes, aliás, no concurso de pessoas, no concurso de causas de aumento e de diminuição de pena prevista na parte especial do Código, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou uma só diminuição, mas que deve prevalecer a mais preponderante, respectivamente. Ou seja, o próprio diploma legal e em obediência ao próprio diploma legal, a reforma da sentença deve se acontecer também nesse sentido, afastando essa exasperação sucessiva da pena. E, consequentemente, aplicando apenas uma das penas, um dos só aumentos de pena. E chegamos ao final dessa sustentação oral, e por isso peço o conhecimento desta apelação a fim de reformar a sentença nesses termos trazidos pela defesa, para afastar o crime de roubo consumado e desclassificar para a modalidade tentada em relação às vítimas Valdeci de Mello e Nailson, bem como afastar a majorante do uso da arma de fogo, prevista no artigo 61, inciso 2, a linha J do Código Penal, bem como a impossibilidade de exasperação da pena por majorante prevista na parte especial, no artigo 68, parágrafo único do Código Penal. Rogo qualquer escusas a mim trazida. Agradeço Vossas Excelências pela oportunidade. Muito obrigada. Obrigado, doutora Flávia. O relator, doutor Roberto Guedes, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, após a sustentação oral, eu vou deixar o processo em mesa, mas eu trago, com a menor análise, trago na próxima sessão. Prometo que a próxima dia seria dia 30, não é isso? Sim, terça-feira. Eu trarei o voto. Então, após a defesa oral, o relator sugeriu suspender o julgamento, havendo a concordância dos pares, e trará em mesa na próxima sessão, terça-feira, dia 30 de março. Correto. Abraço, doutora Flávia. Obrigada pela oportunidade a todos. Bom dia a todos, bom trabalho, Excelências. Obrigado. Na sequência, o número 23, na ordem cronológica, é o recurso sentido distrito número 80.1553, distrito 85, ano 2021, recorrente Marcos Antônio dos Santos, o advogado doutor Ashton Siqueira Barbosa, recorrido do Ministério Público, eu sou o relator, processo em mesa, o advogado está presente? Está, Excelência. Doutor Ashton Barbosa, Vossa Excelência tem até 15 minutos. Excelente senhor desembargador presidente, através de quem eu saúdo os demais nobres desembargadores dessa Câmara Criminal, excelente senhora procuradora, servidores do tribunal e nobres colegas que estão nos assistindo. Queria mandar desde já meu abraço fraterno ao meu professor Gilson Barbosa, através de quem eu me apaixonei pelo direito penal nos idos anos 90, estava afastado nas últimas décadas devido ao meu envolvimento com o direito público, mas estou retornando a esse noivado e pretendo fazer com o zelo pelo qual fui assim ensinado. Nós estamos aqui a tratar do recurso interdistrito contra a decisão de pronúncia do acusado Marcos Antônio dos Santos,
pronunciado como incurso de feminicídio na modalidade tentada e foi preso em flagrante delito desde o dia 14 de junho de 2020, ou seja, há mais de 9 meses. O recurso ele tem 3 tópicos específicos. O primeiro acerca da desclassificação do delito, o afastamento das qualificadoras e, por fim, não menos importante, a revogação da prisão preventiva. Acerca da desclassificação do delito, a nossa tese é de que não houve o animus necandi durante a situação delituosa que se está a analisar. Poderia-se cogitar que tal característica subjetiva deveria estar à mercê do Tribunal do Júri, mas aqui eu quero tratar especificamente de provas materiais que nos levam a concluir que não houve a intenção, o dolo, para a causa de morte. Baseado no boletim de atendimento médico, por ocasião do primeiro atendimento da vítima, onde foi externada uma lesão córtico-contusa, que não é aquela lesão normal quando se trata de uma tentativa de feminicídio, no caso, que não é aquela lesão pérfuro-cortante, e chama atenção também para o exame posterior, que foi o laudo pericial do ITEP, onde concluiu por uma lesão corporal de natureza leve. A vítima foi atendida imediatamente no pronto-socorro de Macau. Foi feita meramente uma sutura no local, retornou para casa, evoluiu segundo o que consta nos autos, não teve necessidade de acompanhamento médico, evoluiu favoravelmente após o fato, realiza suas atividades habituais e uma pequena cicatriz de 1,5 centímetros, certo? O acusado, ele foi preso em flagrante, ele não... ele saiu do local espontaneamente. Esse local de moradia deles é no distrito de Tambaú, uma zona rural de Macau, fica a cerca de entre 8 a 10 quilômetros do centro da cidade, onde fica a guarnição policial. Então, ele saiu espontaneamente do local, ele não continuou a atividade delitiva. Aqui nós não estamos sustentando que foi uma atitude razoável, repreensível pelo Estado, pela sociedade, mas que não houve o animus necandi para se configurar a condição de tentativa de feminicídio. Ele saiu do local espontaneamente, ele foi para uma casa vizinha, onde, na hora da prisão em flagrante, se entregou sem resistência e, desde então, responde pelo delito. Então, solicitamos a análise da desclassificação com base no artigo 419 do Código de Processo Penal. Acerca do afastamento das qualificadoras, aí eu reitero esses argumentos, dando ênfase para o caso, para o laudo do ITEP, que trata de lesão corporal de natureza leve. E se trata de uma pessoa que é um réu primário, um pescador, com mais de 40 anos de idade, tem família, ex-esposa, filha, e estava com sua companheira num ambiente residencial, em meio a uma bebedeira, o que não é uma justificativa, mas diante de uma discussão, chegou-se a essa lesão corporal, mas que não tem a condição, não enseja a condição de feminicídio, de tentativa de feminicídio. Daí nosso pedido também para afastar as qualificadoras. Por fim, estou tentando ser o mais breve possível, eu quero dar um forte ensejo
ao nosso pedido de revogação da prisão preventiva. Por tudo que eu já disse, e pelo fato de que, desde o início da instrução, se trata de um réu primário, não existe nenhum antecedente, ele não é um criminoso, não participa de facção, foi um episódio fatídico que levou a essa situação. E ele é um pescador, tá certo? Ele não tem antecedentes, foi um episódio, um estado de embriaguez, está preso preventivamente há mais de 9 meses e desde o início da instrução, ainda na fase de pronúncia, ele tem afirmado e reafirmado que ele tem, inclusive, o desejo de sair do município de Macau, porque ele foi preso preventivamente para a garantia da ordem pública. Ele tem exprimido, inclusive, o desejo de sair de Macau, se esse é o receio do Estado e da Justiça, porque ele teve um convite para residir em Porto do Mangue, que é uma área também litorânea, onde ele pode pescar. E foi solicitado, foi requerido aqui, que revertesse a prisão preventiva, fosse substituída por algumas outras das modalidades que estão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, das quais nós citamos, mas fica a critério de Vossas Excelências, a proibição de manter contato, permanecer distante da vítima, que é o caso que ele vem dito e reafirmando durante toda a instrução, e o monitoramento eletrônico, que pode ser a segurança da justiça e da sociedade para que ele esteja distante da vítima e sequer retorne para o local de sua moradia. Gostaria, por fim, de citar aqui brevemente recente decisão da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, onde decidiu que a prisão preventiva só é cabível quando nenhuma outra medida cautelar menos invasiva à liberdade for suficiente, nos termos do artigo 282, parágrafo 6 do Código de Processo Penal. A decisão foi no recurso em habeas corpus 134.534, relator o ministro Rogério Cruz. A decisão é recentíssima, foi do dia 9 de março, publicada no dia 19, agora deste mês, e eu queria pedir vênia a Vossas Excelências para ler um pequeno trecho da ementa, onde diz: recurso em habeas corpus, tráfico de drogas, violência policial, desclassificação, supressão de instância, nulidade, ausência de audiência de custódia, não configuração, prisão preventiva, artigos 312 e 315 do CPP, periculum libertatis, medida desproporcional, adequação e suficiência de cautelares diversas, recurso conhecido em parte e provido parcialmente. Alguns tópicos da emenda. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, desde que não assuma a natureza de antecipação da pena e não decorra automaticamente do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado. Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou fins do processo penal. Artigos 315 do PPP. Deve ainda ficar concretamente evidenciado na forma do artigo 282, parágrafo 6 do processo penal, que presente os motivos que autorizam a segregação provisória, não é suficiente e adequada a sua substituição por outras medidas cautelares menos invasivas à liberdade. Então, Excelência, mais uma vez, Vossas Excelências, chamo a atenção e suplico-lhes, por assim dizer, por uma melhor análise da segregação cautelar do acusado, do meu cliente. Ele não tem a mínima periculosidade, não tem antecedentes, é réu primário, é um trabalhador, um pescador, e temos aqui um evento atípico onde ele já cumpre cautelar afastar da cidade. Meu Deus. Voltou a internet? Aqui parece que deu uma... Ele já se disponibilizou, inclusive,
morar em outro local onde o irmão dele. E, enfim, tem medidas hoje como o monitoramento eletrônico, onde isso poderá se concretizar e ter a segurança de uma decisão de liberdade para que ele possa responder aos ditames da justiça, da qual ele nunca furtou. Não empreendeu fuga e ele responde até hoje a todos os atos e pronunciamentos judiciais. É o que lhes peço e agradeço a vossa atenção. Obrigado, doutor Einstein. Eu sou o relator e parabenizo pela brilhante sustentação oral. Um aluno do desembargador Gilson Barbosa não poderia ser diferente. Imagino que Vossa Excelência esqueceu, e disse que faz mais de 20 anos, esqueceu apenas uma lição do desembargador Gilson, que é rígido em observar as tradições. Então, Vossa Excelência, com relação que Vossa Excelência. às vestes talares, então, deverá... Mas é um detalhe, é apenas um... Eu peço até venhas a Vossa Excelência, que eu estava afastado. Não, mas E esses dias eu tive perda também de um parente. Eu fiquei tão desnorteado que eu fiquei cogitando se eu teria forças para vir a essa audiência, mas a vida segue. Eu peço sem problema. E assim, quero retornar totalmente aparamentado. Receba a nossa solidariedade, esse momento de tristeza que todos nós temos passado, certamente é uma tristeza comum a todos, essa perda de familiares, de amigos que temos aí cotidianamente passado. Tem sido comum aqui na Câmara Criminal, em toda abertura de sessão, fazer registro de voto de pesar. E isso é com profunda tristeza que temos feito e certamente o desejo de todos nós é que isso tudo passe o mais rápido possível. E vamos superar, se Deus quiser. Mas voltando aqui ao julgamento, e peço desculpas aí pela quebra do rigor aqui na tradição de ter dito isso aí, doutor Einstein, mas é uma maneira de descontrair também aqui. Doutor Einstein, voltando aqui ao julgamento, eu estou no meu voto mantendo a decisão de pronúncia, inclusive com relação ao pedido de Vossa Excelência para o decote das qualificadoras, eu não vejo como fazê-lo, motivo fútil, e tem outras duas qualificadoras aqui que estão bem traçadas, tanto na decisão de pronúncia como aqui no meu voto, bem caracterizadas, e também com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, no caso anterior, eu votei pela revogação. Neste, eu estou mantendo, a prisão é recente, é de dezembro de 2020. É de abril de 2020, faz 9 meses. A decisão que manteve... Não, desculpa, a decisão que manteve a prisão, é agora de 17 de dezembro de 2020. E nela está dito que o recorrente afirmou à vítima que, se fosse solto, ele a mataria. Então, a necessidade da prisão, na minha visão, ela resta plenamente demonstrada e eu concluo o meu voto em harmonia com o parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso e indago do desembargador Gilson Barbosa, com voto a Vossa Excelência, desembargador Gilson. Presidente, eu quero inicialmente agradecer ao doutor Einstein. Lembro-me muito bem de Sua Excelência. Apenas hoje vejo com alguns cabelos brancos aparecendo, mas isso dá satisfação porque significa a presença da experiência profissional que está chegando. Lamentavelmente, os profissionais do direito só têm experiência quando a cabeça fica branca. Eu estou fora desta regra, mas que diga o desembargador Glauber, que tem reduzidos pelos capilares, mas a experiência é significativa. Lembro muito bem de Vossa Excelência.
Muito bem. E quero parabenizá-lo e fico até agradecido por ver um companheiro de estudo hoje aqui perante a Câmara Criminal. Veja como as coisas evoluíram. Vossa Excelência era um estudante dedicado, frequentava assiduamente, e eu um juiz. Hoje cheguei aqui no final da carreira, já estou dando a espiada na linguagem de Suassuna ao pijama. E vejo que Vossa Excelência sabe muito bem desempenhar seu mistério de advogado criminalista. Lamento não poder acompanhá-lo, porque o que os autos nos trazem não me convence. Eu vou subscrever, com a permissão, o mesmo voto do desembargador Glauber Rego. Muito obrigado. Doutor Roberto Guedes, como vota Vossa Excelência? Eu acompanho Vossa Excelência. Processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Vamos continuar aqui na ordem cronológica. Não tem nenhum outro pedido de sustentação oral, a não ser aquele que o processo deverá ser julgado em sigilo, então ficará para o final. Não temos nenhum processo físico, não é isso, desembargador Gilson? E, aliás, temos dois do desembargador Gilson, mas um está na Secretaria Judiciária e o outro dependendo da convocação de um outro desembargador para... Presidente, Pois não. Na pauta anterior, o SAGE, a apelação, que na ordem é do número 1, eu quero retirar de pauta para corrigir a autuação. Perfeito. Então, retirado de pauta, o número 1 da pauta anterior, restaria apenas um outro pautado do SAGE e não será julgado. O 2 não mesa, o outro. O outro não mesa, aguardando aí, certamente será julgado na terça-feira. Com certeza. Doutor Glauber, me permita a vênia. Eu me inscrevi ontem para fazer uma sustentação hoje, vi que o senhor não relatou que estava na pauta aí. Seria possível confirmar aí com a secretaria? Qual é o número do processo? A ordem é o 0100-438-77-2013. É o 30 na pauta aí, o número 30. Eu estou com o número do protocolo e tudo aqui. Eu solicitei ontem. Era só uma questão Não, o número 30 não tem sustentação oral, doutor Ronaldo. É embargo de declaração em apelação criminal. Embargo de declaração não era tem... só uma questão de ordem pública, não sei se o senhor vai permitir a vênia, ou eu posso... Eu já até relatei no Mas embargo de declaração é o que eu estou dizendo a Vossa Excelência, ele não tem sustentação oral. Então, assim, o regimento não permite a defesa oral neste momento processual. Eu posso dar a preferência no julgamento, e aí vou fazê-lo aqui, o número 30. O apelo criminal número 100.438 de 77, do ano 2013. Apelante José Borges, segundo advogado do doutor Otacílio Cassiano do Nascimento Neto e doutor Ronaldo Gonçalves Soares Sobrinho. Apelado do Ministério Público, eu sou o relator. E, como disse, trata-se de embargo de declaração em apelação criminal. E o meu voto está disponibilizado aí. Excelência, me permita só uma observação. Eu fiz uma juntada de uma petição ontem, suscitando uma questão de ordem pública no tocante à prescrição. Não sei se o senhor seria conveniente analisar primeiro, antes de fazer o vosso voto. O processo está pautado, doutor Ronaldo, e aí eu estou julgando aqui os embargos de declaração. Se Vossa Excelência peticionou nos autos será respondido. Certo? Então, eu estou aqui conhecendo e rejeitando os embargos de declaração, mantendo integralmente o acordo embargado, questionando do doutor Roberto Guedes como vota Vossa Excelência. Não, desembargador Gilson, desculpe. Acompanho integralmente. Doutor Roberto Guedes. Eu também acompanho, não há nenhuma obscuridade no acordo. Então, julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. Doutor Ronaldo, se tem petição nos autos, ela será nos autos respondida. Perfeito? Obrigado, Excelência, pela referência. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Agora sim, vamos ao julgamento. Ana Cláudia, por favor, disponibiliza aí na tela a ordem. O processo número 69, na ordem cronológica, ele não mesa, 57, 60, 73, 2, 17, 23 e o número 30 já foram
julgados, o 69 não mesa, como disse, e os demais... Tem uma preferência no 27, desembargador. Certo, só um instantinho. E os demais, à exceção do número 5, 6, 10 e 71, que foram julgados por maioria, todos julgados à unanimidade. O de número 70, na relatoria do desembargador Gilson Barbosa, Ana Cláudia, não está aparecendo o meu voto. Eu já registrei aqui para mim, mas eu acompanho o relator. A gente também não está aparecendo, não, presidente. Pois é, eu estou acompanhando Vossa Excelência. Não está aparecendo o desembargador Glauber também. Então, eu vou remover aqui e vou votar novamente. Só um instantinho, peraí. 70 e 71. Não, no 71 eu divergi do relator. Aqui aparece para mim. Agora apareceu o azulzinho aqui. O 71 eu estou concedendo a ordem. Então, eu sou vencido. Ele é julgado por maioria. Apareceu o 70 agora. E agora no 69, que não está aparecendo para vocês... 69. Eu vou não está aparecendo. 69. Acompanho o relator. Eu vou retirar o voto e colocar novamente. Só um instantinho. Pronto, agora apareceu aqui. Então, eu questiono o doutor Roberto Guedes. Algum destaque, doutor Roberto Guedes? Senhor presidente, nos demais processos, nenhum destaque, nenhuma divergência. Doutor desembargador Gilson Barbosa, algum destaque? Nenhum destaque, presidente. Perfeito. Doutor Roberto Guedes, nesses que eu fiz a referência, no 10, 5, 7, 10, Vossa Excelência é vencido com relação àquela matéria da detração penal. Então, isso. Tem que fazer a correção aí na redação do acórdão. Perfeito? Isso, correto. Então, Vossa Excelência permanece... É unanimidade, eu sendo vencido com relação à detração penal. Exatamente. Fica redator para o acórdão. Correto. Tranquilo? Então, doutora Daci, algum destaque? 24, 43 e 62. Tem a necessidade do parecer oral aí, doutora Daci. O 24 é relatoria do doutor Roberto Guedes. Recurso sentido estrito, número 80, 23, 41, doutor Roberto. Não, desembargador Glauber, 24 é Vossa Excelência. Opa! 24 é o recurso sentido estrito. É isso, recurso sentido estrito. Qual é o... É justiça gratuita a matéria. Isso. Matéria de justiça gratuita. Que não está sendo conhecido. Precedentes. Acompanha todos os precedentes. Perfeito. Então, 43. Tem um HC aí também. Tem. 43 também é da minha relatoria. Também. Sendo precedente... E o 62, deixa-me ver aqui. É o não conhecimento parcial da ordem. Com relação ao excesso de prazo para termo do inquérito policial. Já foi. Não tem matéria. Já passou, já. Concordo. Certo, então, algum outro destaque, doutora Daci? Nenhum, excelência. Nenhum. Quais são o desembargador Glauber, com parecer oral 24, 43... 3 e 62. 62. Em consonância, tudinho. Certo? Então, vamos agora ao outro que tem a sustentação oral, que é em segredo de justiça, na relatoria do doutor Roberto Guedes, que é o doutor Genilson Pinheiro. É o número 7, não é isso, doutor Roberto? É isso, excelente. Desembargador Glauber, tem um de doutor Egberto, um de preferência, se o senhor quiser... Qual é? Julgar. É o de número 27. A grave execução penal, o número 800677, dígito 33, o ano 2021. Eu sou relator e eu estou aqui negando provimento ao recurso. Desembargador Gilson, doutor Roberto Guedes, ratificam o voto? Ratifico os votos, excelência. Então, processo julgado à unanimidade, negando provimento ao recurso. Agora sim, vamos ao número 7. E aí, Ana Cláudia? Segredo, justiça, julgamento, por favor, a comunicação para suspender a transmissão aí pelo YouTube. E o doutor Genilson está na sala? Continua na sala? Ele saiu, desembargador Glauber.
Ele saiu? Saiu. Olha, Então, veja aí na tela. Doutor Genilson Pinheiro. Se não está, vamos julgar. Doutor Roberto Guedes, Vossa Excelência tem a palavra aí. O advogado. Acompanha o relator, presidente. Não está na sala, Vossa Excelência tem a uma palavra. apelação, a matéria é estúpido e vulnerável, e eu estou mantendo a decisão de primeiro grau, conhecendo e negando provimento, Excelência. Eu também. Desembargador Gil já adiantou que acompanha Vossa Excelência, eu também. É um processo julgado à unanimidade dos termos do voto do relator. Algum outro processo em mesa que não tenha sido apregoado, que independa de pauta, extra-pauta? Não. Não há? Nenhuma, Excelência. Então, encerrada esta etapa também, retomamos aqui a ordem administrativa. Alguma outra observação? Desembargador Gilson. Não, nada. Nada. Desejar saúde a todos. Desembargador Gilson, a gente estava preocupado, e por isso que eu indaguei de Vossa Excelência com relação às férias, porque... Já recebi agora o comunicado de Edivaldo que posso estar para frente. Pode, então pronto. Mas só esclarecer qual seria a preocupação. Porque se Vossa Excelência eventualmente saísse de férias, o substituto, ele necessariamente ele integraria uma Câmara Civil. E as sessões lá são as terças. Então, como a gente tinha definido fazer a nossa sessão na terça, eu ia sugerir para que voltássemos à quinta para não ter prejuízo na realização aqui da sessão. Mas como Vossa Excelência já disse que não vai gozar de férias, permanecemos com a sessão, Ana Cláudia, na terça-feira. Perfeito? Então, senhor presidente, só para esclarecer, a próxima terça, dia 30, e as demais todas as terças-feiras? Exatamente. Certo, Ana Cláudia? Sim, senhor, desembargador. Você falou da Semana Santa especificamente, alguma coisa? Após. Não, é só após. Para definir seria... Temos tempo hábil para fazer. Na terça, a Semana Santa, o feriado que há é na quinta-feira, se não estou enganado. A pauta tem que ir hoje, porque senão então, não tem prazo. Então, pode enviar. Então, posso declarar encerrada a sessão? Saúde a todos. Saúde para todos, às 9h35, declaro encerrada a presente sessão.